E no tema da nossa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre ritmos, o caminho mais rápido para começar a tocar na igreja. Esse é um tema que muitos de vocês têm dificuldade e muita gente acha que para tocar teclado a gente tem que tocar de forma improvisada ou que não existe ritmo, gente. Até porque vocês estão acostumados a ver pessoas tocando de forma improvisada. E aí a gente não consegue entender nada. Às vezes você vê uma pessoa tocando, por exemplo, deixa eu colocar o outro tecladinho virtual aqui também, que vai ficar melhor para vocês poderem estar acompanhando comigo. Mas muitos de vocês, pelo fato de estar vendo as pessoas tocarem sempre de forma improvisada, com muitas coisas, a gente não consegue entender nada e no final das contas acaba desistindo da música. Mas existe um padrão sim para você iniciar e conforme você vai avançando nos seus resultados, no seu aprendizado, você vai melhorando. Mas normalmente quando você vê alguém tocando, a pessoa vai tocar assim, ó, por exemplo, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Acabei de dar um exemplo aqui para vocês, tocando um hino, do jeito que vocês veem os tecladistas tocando. Tudo improvisado. Aqui eu estou usando um monte de técnicas, fiz ritmo, fiz frase, fiz um dedilhado aqui, fiz baixo, fiz dedilhado, fiz condução, inversão de baixo, fiz um outro ritmo aqui na caída. Beleza, isso é legal demais, só que isso não é didático. Eu estou aqui, como eu sempre falo para vocês, vocês vão ver eu tocar muito pouco aqui nas nossas aulas. Porque o objetivo não é eu ficar tocando aqui, mostrando o que eu sei ou me aparecendo. O propósito principal são vocês. E eu já vi muitos professores aqui na internet, em vários lugares, que fala, toca pra caramba, só que não ensina nada porque não tem metodologia. Não adianta eu tocar muito bem. O propósito é vocês saírem tocando muito bem daqui. E é sobre isso que eu quero falar na nossa aula de hoje. Eu quero desmistificar um pouco mais sobre essa questão de ritmo para vocês, porque quando você tem o primeiro contato com o teclado, parece ser muito difícil porque você vê as pessoas tocando exatamente desse jeito que eu mostrei para vocês, usando um monte de ferramentas. Obviamente que em algum momento vocês vão chegar lá, mas não é nesse primeiro momento você tentar tocar o hino desse jeito. Porque até você aprender um arpejo, até você aprender aberturas de oitavas e quinta na mão esquerda, até você aprender um dedilhado, até você aprender a fazer as inversões de acordes, até você aprender a fazer esses ritmos, são tantas variáveis e tantas coisas que no final das contas a gente acaba desistindo. Então por isso que eu falo para vocês, existe um plano, um passo a passo e uma forma mais simples de você começar. E conforme você vai avançando, você vai aprendendo novas ferramentas e aplicando no hino. Mas de forma didática, o primeiro passo não é tocar desse jeito, e sim você começar através dos ritmos. Agora, por que você deve começar a estudar exatamente pelos ritmos? E por que começar pelos ritmos é a forma mais rápida para você conseguir estar tendo resultado? Porque como eu disse para vocês, se você for tentar aprender a fazer os dedilhados, igual eu acabei de dar exemplo, fazer frase, aprender um ritmo voltando, por exemplo, igual a gente fez aqui, com inversões de acordes, vai demorar muito. E para você tocar o hino, se for preciso você aprender tudo isso antes de começar a tocar um hino, você vai desistir. Porque só para você aprender o hino, até você aprender a tocar exatamente desse jeito, você vai levar pelo menos uns 3 a 4 meses para tocar um hino. E não é prático e não é a melhor forma, a forma inteligente de você começar a tocar. Porque pensa, na igreja você vai precisar tocar ou tirar mais ou menos uns 6 a 10 hinos toda semana. Se você levar 3 meses para tocar um hino, isso não é nada natural, isso aqui não faz sentido. Então a gente precisa conhecer muito bem os ritmos e aprender a tocar através dos ritmos. Eu poderia tocar o mesmo hino de um jeito muito mais simples. Primeiro problema e objeção que muitos de vocês têm. Professor, são muitos ritmos, não consigo aprender.
Agora eu quero falar sobre essa questão de ser muito ritmo e muitos de vocês não conseguir estar aprendendo. Porque muita gente acha que precisa conhecer todos os ritmos para depois começar a tocar na igreja. Gente, isso não é verdade, até porque existe uma infinidade de ritmos diferentes. E além de cada ritmo existir, a gente também tem as variações desses ritmos. E entre todas as coisas dentro da música, eu creio que uma das mais difíceis é os ritmos da gente aprender. Então, se já é difícil aprender um ritmo novo, você tentar aprender todos os ritmos vai ser um caminho sem volta e você nunca vai conseguir resolver esse problema. Então, você tem que entender que existe um número infinito e você não precisa saber todos os ritmos para começar a tocar na igreja. E olha só, quero falar um pouco mais sobre isso, porque olha esse exemplo do meu aluno, que é o Joatson, ele estudava, mas de um jeito que ele não conseguia aplicar nos hinos os ritmos. Eu gosto de trazer aqui exemplos de alunos nossos, porque são exemplos reais, e se eu der exemplos muitos de vocês vão falar, para ele é fácil, porque ele é o professor, mas eu quero trazer exemplos de pessoas assim como vocês, que também, o Joatson, assim como todos os nossos alunos, participaram de um evento assim como esse que vocês vão participar, que é a nossa jornada tecladista preparado para tocar na igreja, e muitos desses nossos alunos também estavam assim como vocês, só que lá atrás eles começaram antes e por isso eles conseguiram ter resultados mais rápidos, mas não é que eles são melhores que vocês. Então, vocês também têm total possibilidade de aprender. Agora, até que começou a aplicar o método dos ritmos e hoje ele consegue tocar com a sua filha, que também é minha aluna de violão. Olha só que família incrível, gente. O Joatson, que eu tô falando aqui para vocês, é um aluno meu de teclado e a filha dele é minha aluna de violão. E ele tinha exatamente essa dificuldade de conseguir estar aplicando os ritmos. E pelo fato dele não conseguir aplicar os ritmos, vocês já sabem o resultado, né? Ele não conseguia ter resultado. Olha só que legal a diferença de antes do curso do Joatson para depois do curso ele tocando. Deixa eu mostrar aqui para vocês exatamente essa questão da dificuldade. Foi uma entrevista que eu fiz com ele, com a filha dele, e a gente estava conversando, e uma das questões que a gente falou foi justamente sobre essa questão de ritmo. Olha só que incrível. Qual foi a principal diferença que vocês perceberam depois que vocês entraram no curso? Vocês aprenderam muito, não aprenderam muito? É muito diferente quando você estuda com um método focado para tocar na igreja ou não? Qual que foi a experiência de vocês? Muito legal assim, a experiência. Primeiramente, assim, quando eu estava tocando no outro curso, estava tentando aprender no outro curso, a gente não tinha um foco de tocar as músicas que são as músicas da igreja. A gente fazia muitos exercícios, mas só tinha uma música para me aplicar. E daí eu comecei a cansar. E eu ia lá no YouTube, olhar para o senhor, uma música com 3 acordes. Que legal, uma música rapidinho com 3 acordes. E aí eu falei, uma hora que aparecer esse curso eu vou fazer. Aí foi a hora que apareceu. Aí o que eu achei legal é porque a gente já começou na harpa, né? Então, como a harpa é universal, né? Igreja, é o que nós usamos sempre na nossa igreja, então isso fica legal porque a gente já conhece o ensino da harpa, né? Então eu gosto muito do ensino da harpa, e aí eu comecei a tocar aqueles que eu conhecia, aí isso foi fazendo com que a gente fosse evoluindo. E depois, o que eu achei legal também é que, tipo, o senhor consegue citar as músicas para a gente e consegue deixar ela bem simplificada. Aí a gente vai ganhando. Aí eu gostei. E o que eu achei bom também no curso, porque a minha maior vontade era assim, de começar a fazer os dedilhados, né? Aí eu comecei a ver lá a parte de dedilhado, né? Aí eu comecei, já aqui mesmo eu apliquei um dedilhadozinho, né? Viram aí que legal, gente? O exemplo? Ele falou que fazia um outro curso e durante muito tempo nesse curso ele só tocava simplesmente exercícios e não conseguia ter resultado. Por quê? Porque ele só tocava exercícios. Agora, a partir do momento que você tem um método direcionado, estuda o que precisa e já aplica tudo isso, fica muito mais fácil de você conseguir tá tendo resultado. Mas se você estuda simplesmente só exercício, faz partitura, mas não entende o que você está fazendo, ou não aplica diretamente no que você vai realmente usar, que são os hinos, você está perdendo tempo.